Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje a composição química da célula que está na apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Nós vamos falar sobre as substâncias orgânicas 2, página 21 da unidade 8 de vocês. Começando pelas proteínas, que são os componentes estruturais, os principais componentes estruturais dos seres vivos, vão formar as membranas celulares, vão formar os microtúbulos, esses ribossomos onde essas proteínas são formadas dentro das células, o nucleolo, que produz o ribossomo, que produz a proteína. E os cromossomos que vão conter as informações genéticas. Essas proteínas são os principais componentes estruturais dos tecidos dos animais e eles são fundamentais para as reações metabólicas, para o funcionamento do organismo, uma vez que essas reações dependem de enzimas. Enzimas são tipos de proteínas especiais que vão funcionar como catalisadores, ou seja, como aceleradores de uma reação. Essas proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos são encontrados em alimentos de origem animal, tudo bem? E eles são diferenciados, classificados em dois grupos. O grupo dos aminoácidos não essenciais e o grupo dos aminoácidos essenciais. Não essenciais, eles são aqueles que podem ser produzidos pelo organismo a partir de outras substâncias. E no caso dos vegetais, todos os aminoácidos são não essenciais. E os aminoácidos essenciais, eles não são sintetizados pelo organismo, então por isso a gente precisa receber esses tipos de aminoácidos prontos a partir da alimentação. Tá? E aí os alimentos que são fonte de aminoácidos são os alimentos de origem animal. Alguns aminoácidos são essenciais na alimentação humana, uma vez que eles são usados na produção de proteínas, né? Que são indispensáveis para o desenvolvimento físico e mental do nosso corpo. A sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica constitui uma estrutura de proteína. Tá? Cada proteína ela é formada pelos mesmos tipos de aminoácidos, sempre numa mesma sequência, então formando uma cadeia. Tá? É isso que é uma cadeia polipeptídica, é a sequência de aminoácidos que forma uma proteína. As proteínas, elas diferem umas das outras em alguns aspectos. Essas proteínas, elas vão se diferenciar umas das outras de acordo com a quantidade, tipo e a sequência desses aminoácidos que compõem essa proteína. De acordo com a natureza química, essas proteínas podem ser classificadas como simples ou conjugadas. Essa proteína vai ser simples se a gente quebrar essa proteína por hidrólise, né? Hidro de água e lise de quebra. Então, se a gente quebrar essa molécula de proteína na presença da água, a gente vai encontrar exclusivamente aminoácidos. Tá? E ela vai ser conjugada se quando, na presença da água, por hidrólise, a gente quebrar essa proteína, a gente vai encontrar aminoácidos ao lado de outros compostos, denominado de grupo prostético. Como, por exemplo, pertencem ao grupo prostético as cromoproteínas, como a bilirrubina, que está presente no sangue, nas nossas células de hemácias, as glicoproteínas, como, por exemplo, a gonadotrofina coriônica, que é um hormônio que age no ovário. A estrutura espacial das proteínas. De acordo com a estrutura da cadeia polipeptídica dos aminoácidos que formam essa proteína, elas podem ser classificadas dessas 4 formas aqui, ó, como estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Tá? Ela vai ser primária se os aminoácidos formarem uma sequência linear na cadeia polipeptídica. Tá? Então, ó, isso aqui é uma cadeia e essa sequência aqui, ela tá linear, um na frente do outro. Essa estrutura vai ser secundária se entre esses aminoácidos começarem a se formar pontes de hidrogênio.
porque daí essa cadeia, ela vai deixar de ser linear e ela vai se enrolar e vai adquirir o formato de hélice. É como se fosse um cachinho. Se essa estrutura secundária começar a se enrolar, a se enovelar sobre ela mesma, né, forma como se fosse um emaranhadinho, aí forma uma estrutura terciária. Ela é a secundária, só que ela fica maior e começa a se enrolar nela mesma. Então, resulta do dobramento da estrutura secundária sobre si mesma, devido a interações com os radicais. E essa estrutura vai ser quaternária se as suas proteínas forem formadas por duas ou mais cadeias polipeptídicas enoveladas, misturadas. Só que essas proteínas, elas têm uma condição específica para agir. Elas têm um ótimo de ação. Vai levar em conta a temperatura do ambiente, a quantidade de ácido ou de base que tem naquele ambiente, ou seja, as condições do meio vão influenciar no funcionamento dessa proteína. Se as condições desse ambiente não estiverem ideais, ela pode perder o seu formato original, né? Ela vai perder a sua configuração espacial. Perdendo a configuração espacial, ela perde a sua capacidade de funcionar. Quando a proteína perde a sua capacidade de funcionar por conta das condições do ambiente, a gente fala que ela sofreu o processo de desnaturação. Tá? Então, a desnaturação de uma proteína é quando a proteína é submetida a um dos agentes do ambiente, como temperatura, acidez, concentração excessiva de sais e outros fatores, que acabam por tirar essa configuração espacial que ela possui. Tá? Ela vai se inativar, ela vai perder a capacidade de funcionar, e aí aquela proteína, então, desnaturou. Um tipo dessas proteínas que eu já tinha citado para vocês, que vão facilitar as reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo, são as enzimas. Quando duas substâncias vão reagir, elas necessitam de uma certa quantidade de energia que seja capaz de possibilitar essa reação, né? Que é chamado de energia de ativação. Ela deve ser fornecida para as moléculas em estado inicial, para iniciar essa ativação. Quem vai reagir nesse exemplo desse gráfico? É uma molécula de glicose, ó, C6H12O6. Essa molécula de glicose vai reagir com uma molécula de oxigênio, O2, tá? Se essas duas moléculas aqui, para reagirem, não tiverem o intermédio de uma enzima, essa energia para iniciar essa reação precisa vir aqui em cima, ó. Sem enzima, a linha vermelha está mostrando o tanto de energia que precisa para iniciar essa reação. Agora, se uma enzima for fazer a mediação dessa reação, então ela diminui a energia que vai ser dispensada para começar essa reação. Então, ao invés de precisar ir lá em cima, gastar tanta energia assim para reagir, vai precisar de metade ali da energia para ativar aquela enzima e causar aquela mesma reação. Então, ó, o resultado vai ser o mesmo produto, uma molécula de gás carbônico e uma molécula de água, com enzima ou sem enzima. Só que com a enzima, essa energia não foi tão alta assim, não precisou gastar tanta energia para causar isso, e isso acontece em menos tempo também, tá? Então, ela vai ser responsável por uma maior eficiência do mecanismo químico da célula. Nós vamos falar sobre os anticorpos, que são tipos de proteínas, tá? São tipos de proteínas muito importantes no nosso corpo, porque eles agem com os antígenos que invadem o nosso organismo. E eles são produzidos a partir do sistema imunológico, então fazendo a reação imunológica do nosso corpo, tá? Esses anticorpos, então, são proteínas que reagem de maneira específica com as substâncias que penetram o nosso corpo. Esses antígenos, né, que são essas substâncias, podem ser uma bactéria, um vírus, um fungo, um protozoário, uma substância tóxica, não precisa nem ser um ser vivo, pode ser só uma substância tóxica, um veneno,
tá? Qualquer coisa que seja estranho ao nosso corpo vai ser considerado como um antígeno. E isso vai provocar uma reação do nosso sistema imunológico, que é a produção de um anticorpo. Esses anticorpos, eles vão poder iniciar o nosso processo de imunização, que é o desenvolvimento da defesa do organismo, tá? A imunização, então, é um mecanismo de desenvolvimento de defesa do organismo. Pode ser uma imunização feita de maneira ativa ou passiva. Ela vai ser ativa quando o organismo produz os seus próprios anticorpos, como ocorre com a aplicação da vacina, que tem um efeito preventivo, né? O tipo de imunização da vacina, então, vai causar uma imunização ativa. A gente entra em contato com o antígeno propositalmente, a partir da vacina, para induzir o nosso organismo a produzir cada vez mais anticorpos que vão ser específicos para combater aquele antígeno. Essa imunização, ela ainda pode ser passiva, quando os anticorpos previamente produzidos, então foi produzido antes por outro organismo, por outro ser vivo, são introduzidos no nosso organismo, como ocorre com a aplicação do soro. E aí o soro vai ter uma imunização passiva e tem um efeito curativo, como, por exemplo, a gente foi picado por uma cobra. O veneno daquela cobra age em algumas horas no nosso corpo. Então, não dá tempo da gente produzir os anticorpos. Essa produção de anticorpos leva dias para acontecer, né? Então, não dá tempo do nosso organismo perceber qual é a composição daquele veneno da cobra e produzir esses anticorpos. Antes disso, a gente já sofreu com aquele veneno, né? Então, por isso, a gente precisa de um soro. Nesse soro vão ter anticorpos que foram produzidos antes por um outro ser vivo, né? Aqueles anticorpos vão ser dissolvidos em uma solução líquida, que é esse soro, e vão ser colocados no nosso corpo. Quando esses anticorpos produzidos por outro ser vivo forem inoculados no nosso corpo, esses anticorpos de outro ser vivo vão agir contra aquele veneno da cobra, vão destruir o veneno da cobra, tá? Só que para o nosso corpo, os anticorpos que estão presentes naquele soro também é um antígeno, também é uma substância estranha no nosso corpo. Apesar de que fez um favorzão, né? Livrou o nosso corpo ali do veneno da cobra, ainda assim é uma substância estranha, né? Então, depois de um tempo, o nosso corpo vai agir contra esse soro. E aí vai produzir anticorpos para destruir esse soro. Por isso que o tempo de ação desse soro é imediata, vai destruir o veneno da cobra na hora, mas tem uma ação temporária. Não vai ficar agindo por muito tempo, porque depois de um tempo o nosso corpo vai destruir esse soro, por considerar aquele soro como um antígeno também. Nós vamos falar sobre as vitaminas, que são compostos indispensáveis para a nossa saúde. Essas vitaminas, então, são compostos orgânicos essenciais, que são necessários mesmo que em quantidades pequenas, como os micronutrientes. E são necessários mesmo que em quantidades pequenas para a manutenção do nosso organismo, certo? Essas vitaminas, elas podem ser divididas em lipossolúveis ou hidrossolúveis, tá? Uma vitamina que vai se dissolver no meio na presença de lipídios ou na presença de água. As vitaminas lipossolúveis dissolvem-se, então, na presença de lipídios e também de outros solventes orgânicos, como, por exemplo, a vitamina A, D, E e K, tá? Essas vitaminas, essas vitaminas lipossolúveis, elas ficam armazenadas no nosso organismo, por exemplo, no fígado, no tecido adiposo. Então, a gente não precisa ingerir esse tipo de vitamina lipossolúvel todos os dias. Já as vitaminas hidrossolúveis, elas são aquelas que se dissolvem na presença de água, como a vitamina B e C. E como a água é o composto principal do organismo,
né? Então, essas vitaminas, elas não conseguem ficar armazenadas. Por isso que a gente precisa ingerir essas vitaminas diariamente. Entrando nos tipos de vitaminas, tá? Eu vou falar para vocês onde que elas são encontradas e a ação de cada uma delas. Começando pela vitamina A. A vitamina A, ela é encontrada no óleo de fígado de peixe, fígado de boi, vegetais de cor laranja, por isso que eu trouxe essa imagem com tudo laranja aqui. É fundamental para a visão, garante o bom funcionamento da retina e das córneas, evita os problemas de pele, favorece o crescimento dos cabelos e das unhas e melhora o nosso sistema imunológico. A vitamina B1, ela é encontrada na carne de porco, em legumes e nozes e sementes e cereais também. A função dessa vitamina B1 é metabolizar a energia, garantir a digestão normal e manter as funções nervosas corretas. Vitamina B2, também chamada de riboflavina, ela é encontrada em cereais, grãos enriquecidos, carnes, aves. E a função dessa vitamina B2 é metabolizar a energia e ajudar na função adrenal. A adrenal é uma glândula que fica acima dos rins e tem função endócrina. Vitamina B3, também chamada de niacina, aqui representada por esta imagem, porque essa vitamina é encontrada em carnes magras, aves, mariscos, ovos e legumes. E a função dessa niacina vai ser metabolizar energia e garantir o crescimento normal do nosso corpo. A deficiência dela provoca diarreia, provoca afta. Se a gente se alimentar de alimentos com muita niacina, se a gente ingerir uma grande quantidade de vitamina B3, pode provocar ondas de calor e danos ao fígado. Vitamina B5, também chamado de ácido pantotênico. Essa vitamina é encontrada basicamente em todos os alimentos, em maior quantidade em ovos, fígado e salmão. Ela ajuda no metabolismo de energia, normaliza os níveis de açúcar no sangue, sintetiza os anticorpos, então ajuda a produzir anticorpos, o colesterol e alguns hormônios. A vitamina B6, também chamada de piridoxina, ela é encontrada nas carnes, em aves, em peixes, grãos e cereais, em verduras, batata e soja. E ela é responsável pelo metabolismo de proteínas e carboidratos e pelo funcionamento do sistema nervoso. Então, se a gente não se alimentar de uma quantidade suficiente de vitamina B6, organicamente a gente pode desenvolver depressão, tá? Além das condições psicológicas que desenvolvem a depressão, condições metabólicas também podem desenvolver essa doença. Vitamina B12, também chamada de cobalaminas, representado por esta imagem, encontrado em todos os produtos de origem animal. Essa vitamina B12 é necessária para a produção dos glóbulos vermelhos do nosso sangue, do DNA, do RNA e da mielina das fibras nervosas, ou seja, para que funcione corretamente o transporte de informações nervosas no nosso sistema nervoso. Por isso que a deficiência dessa vitamina B12 pode causar problemas nos nervos. A vitamina C, o ácido ascórbico, encontrado em frutas cítricas, silvestres, brócolis, batata também. A vitamina C, ela atua na síntese de colágeno, na formação dos dentes, dos ossos, na manutenção dos tecidos, dos vasos capilares, facilita a absorção de ferro, aumenta a resistência a infecções e favorece a cicatrização de queimaduras. A deficiência dessa vitamina C, ela pode provocar problemas na gengiva, perda de apetite, hemorragia interna, inclusive. A vitamina D, ela é encontrada no óleo de fígado,
de peixe, manteiga, fígado, gema de ovo, peixe. E essa vitamina D, ela é importante para a formação da estrutura óssea. E ela também vai agir com o cálcio e o fósforo na formação estrutural do nosso corpo, então. A vitamina E tá aqui, é encontrada no germe de trigo, nos óleos vegetais, como o óleo de canola, de soja, encontrado também em vegetais de folhas verdes, na gordura do leite, na gema de ovo e nozes. E essa vitamina E, ela vai atuar como antioxidante na manutenção do tecido epitelial, ou seja, atua como antioxidante da pele e aumenta a resistência imunológica. A vitamina K, que é encontrada em vegetais verdes folhosos, como brócolis e repolho, o porco, o fígado, e ela é essencial na boa circulação sanguínea e formação da protrombina. Essa protrombina é uma substância da reação em cadeia que culmina com a cicatrização. Então, se a gente não tiver uma boa quantidade de vitamina K no nosso organismo, a gente pode ter uma deficiência que provoca um sangramento excessivo. Né? A gente não cicatriza, a gente não estanca bem o sangue em um ferimento, por exemplo. E o último tipo de vitamina da aula de hoje é o folato, também chamado de ácido fólico, a vitamina B9. Ela é encontrada no fígado de boi, nos vegetais folhosos, como espinafre e brócolis, nos grãos de trigo e participa dos processos de divisão celular e manutenção das células sanguíneas e na medula óssea. Por isso, ela é considerada a vitamina das gestantes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!